Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Question Killer. Uma pessoa pediu para resolver essa questão aí da UESP 2024, realizada pela Sebrasp. Então vamos resolver. Se esse vídeo te ajudar, deixa o like, se inscreve no canal e começa com o texto aí. Na obra de Torturado de Itamar Vieira Júnior, a história se passa no sertão baiano, em Água Negra. Fazenda fictícia localizada na Chapada Diamantina, que recebeu esse nome devido à lavra de diamantes ocorrida nos rios de lá. O diamante, por sua vez, é uma forma alotrópica do carbono. No diamante, cada átomo de carbono encontra-se ligado a outros 4 átomos de carbono por meio de ligações covalentes em um arranjo tridimensional tetraédrico. A forma alotrópica mais estável do carbono, todavia, é o grafite, em que cada átomo de carbono está ligado covalentemente a outros 3 átomos em uma rede hexagonal. Aí vem a questão 29. Tendo no texto anterior como referência, é correto afirmar que o átomo de carbono possui configuração eletrônica. Né? Eu não sei se essa prova ela teve tabela periódica, porque se teve tabela periódica, ele poderia colocar um elemento mais difícil, né? Porque o carbono é o elemento aí que você precisa conhecer de fato. Né? Então vamos lá. O carbono ele tem um número de massa sendo 12, beleza? Que é o símbolozinho aqui de A. Né? Claro, você tem um carbono com massa de 13, você tem um elemento, o carbono com massa de 14, por exemplo. Você tem um carbono 14, né, do decaimento, que ele seria um isóbaro, né, do nitrogênio. O nitrogênio tem 14 de massa. Isóbaro é porque tem o mesmo número de massa, beleza? E aí você tem aqui 6 prótons, né? Você precisaria saber disso. Eu não sei se a prova teve tabela periódica ou não, né? Se não teve, você precisava saber disso aí, né? Mas isso aí é uma coisa, um conhecimento muito importante, principalmente para química orgânica, né? Enfim, o carbono ele tá depois do boro, antes do nitrogênio, beleza? E esse carbono que tem 13 de massa, 14 de massa, são isótopos. Isótopos por quê? Porque tem o mesmo número de prótons, beleza? E aí você precisa saber aqui, esse número de prótons aqui também vai ser o mesmo número de elétrons, né? Então se você fosse fazer a distribuição, seria lá 1s2, 2s2 e 2p2, né? E aí, para seguir a regra do octeto, né, ele deveria ter, nessa camada aqui, 8 elétrons, só que ele só tem 4, né? No caso, então ele precisa receber mais 4. E aí, é por isso que ele é conhecido como tetravalente. Precisa fazer 4 ligações ou receber 4 elétrons, etc. Enfim, aí a gente vai ter aí a letra S na resposta. É exatamente dessa forma aí que a gente acabou de ver. Beleza? Questão 30. Ainda considerando o contexto do texto anterior, assinale a opção que apresenta corretamente a estrutura molecular do diamante. Beleza? Então vamos lá. Começando por essa letra D aqui. Isso aqui é o grafeno. Beleza? Grafeno. Essa aqui é um pouquinho mais difícil, né? Se você nunca viu esse assunto. E mesmo se você viu, dependendo da fonte, também pode complicar. Porque, por exemplo, onde eu estudei, o diamante estava representado dessa forma aí, ó. Então, no caso, né, a resposta correta vai ser aqui a letra B. Eu vou deixar uma animação mostrando aí como é o diamante, beleza? Então essa é a forma do diamante. Só vamos ver os outros aqui, beleza? Esse aqui é o grafite. O diamante, ele lembra muito uma estrutura cristalina chamada de blenda de zinco, beleza? Só que só feito com átomos de carbono aqui. Essa C aqui é a estrutura da água, né, no estado cristalino, né? Como se aqui fosse... Aqui é o hidrogênio, né? E aqui fosse o oxigênio, né? Curioso essa daqui, né? Letra C. E essa aqui é, letra E, uma genérica, né? Mas é isso aí. Enfim, bora para 31. O tipo de ligação química citado no texto anterior é caracterizado por ocorrer entre. Você só tem carbono no diamante, beleza? Então você só tem um elemento ali. Ok. Então vamos botar o HF aqui, beleza? E o ClCl, né? Você vê que o ClCl só é um elemento. E o HF são 2 elementos. Né, são ligações covalentes. Essa ligação aqui, ó, essa ligação aqui é uma ligação covalente apolar, beleza? Por quê? Porque é o mesmo elemento, eles têm a mesma eletronegatividade, então ninguém vai puxar o elétron com mais força, né? Ambos vão puxar na mesma intensidade, então ele é apolar. No caso aqui do HF, né, no caso aí a gente tem uma ligação covalente polar, né? Porque o flúor é mais eletronegativo, né? Então ele vai puxar mais esse hidrogênio aí, né? Inclusive esse HF aí é um ácido, né? Um hidrácido. Vamos lá. Então essa aqui, letra A, tá errada. Essa letra B fala assim, um metal e um não metal, né? Então, mais uma vez. Lá na tabela periódica você tem primeira, segunda coluna, você tem os metais ali de transição. Do outro lado que tá o boro, o nitrogênio, o flúor, etc, né? Aquele povo todo lá. Não é metal. Então não tem nenhum metal. Só é o carbono, que é uma metal. Beleza? 2 não metais que compartilham seus elétrons de valência para formar uma ligação forte. Beleza? Letra C. Um átomo de hidrogênio e outros átomos fortemente eletronegativos, como o nitrogênio, o oxigênio ou o flúor, formando o tipo mais forte de interação intermolecular. Aqui está falando de uma ligação de hidrogênio, não tem isso ocorrendo ali. Beleza? É só carbono. Dois metais. Começou errado. Nem metal tem. Então, a gente fica essa aqui com a letra C. 2. Ainda considerando o tema tratado no texto anterior e sabendo que a variação de entalpia padrão da reação carbono grafite, aí tem virando carbono diamante, aí tem entalpia de formação, é correto afirmar que aí a entalpia padrão de formação do diamante vale. Aí tem um valor aí, exatamente, né? Só toma cuidado, se tivesse aqui carbono diamante, carbono grafite, não poderia a gente estar falando de entalpia padrão de formação. Ok? Porque tem que ser a partir da forma alotrópica mais estável. Tem outras características, né? Por exemplo, tem que estar a 20 graus Celsius, 1 atm, 1 mol. Tem vários critérios, né? Para você atender essa questão de ser uma entalpia padrão de formação.
E aí, no caso, como está sendo a partir do carbono grafite, que é a forma alotrópica mais estável, então beleza, tá correto. A conversão do grafite em diamante é exotérmica, errado. Vamos lá. ΔH maior que zero, aqui a gente tem uma endotérmica, beleza? ΔH menor que zero, exotérmica. Então aqui, como está maior do que 1,9 kJ, então aqui vai ser uma endotérmica. A entalpia padrão de formação do grafite está errado, que aqui é para a formação do diamante, e não poderia nem ser, né? Que a gente acaba de falar. A conversão de diamante em grafite é endotérmica, não. A conversão de grafite em diamante é endotérmica. E a conversão de grafite em diamante libera energia para o meio externo. Não. Se é endotérmica, absorve energia. Então a letra A é a correta. Vamos para a questão agora 33, que é um texto aí enorme que eu não vou ler. Vou direto para a questão, mas eu acho que não vai ter prejuízo. Beleza? Então vamos lá. A respeito da história descrita no texto anterior, é sabido que metais nobres como prata, a prata que cortou a língua de Belonísia, são conhecidas por sua alta resistência à oxidação e à corrosão. Isso ocorre porque eles têm um potencial de redução. Só lembrando o seguinte. Quanto maior, beleza? Quanto maior for o meu potencial de redução, beleza? Vou colocar aqui, né? Maior é a minha tendência de receber elétrons, beleza? E menor é a minha tendência de perder elétrons, né? De modo igual, quanto maior o potencial aqui de redução, beleza? Menor vai ser o meu potencial de oxidação. Isso é bom, né? Vamos lá. Nesse caso. Letra A. O potencial de... Tá falando que ele tem uma alta resistência à oxidação. Ou seja, ele tem um potencial de redução alto. Beleza? Maior do que a água. Beleza. E são menos propensos a perder elétrons e oxidar. Beleza? Enquanto a água, tendo o menor potencial de redução, pode facilmente oxidar-se para formar oxigênio. Beleza? Vamos analisar essa questão do oxigênio aqui mais tarde. Mas o que ele falou de ter um menor potencial de redução, né, e oxidar, aí tá beleza. Então vamos guardar essa daqui, beleza? Pra gente fazer uma análise. Essa letra B fala a mesma coisa, né? Só vai mudar. Pode oxidar-se para formar hidrogênio. Então vamos guardar aqui também, né? Essa aqui, menores do que a água, né? Não. Mas vamos continuar. Portanto, são mais propensos, né, a ganhar elétrons. Tá errado isso aqui, ó. Menor do que a água. Ou seja, o potencial de redução é menor do que a água. E eles são mais propensos a ganhar elétrons. Não, se ele tem um potencial de redução baixo, eles não são mais propensos a ganhar elétrons. Então isso aqui está errado. Beleza? Vamos para a letra D. Menores do que o da água, portanto, são mais propensos a ganhar elétrons. Não. Letra E. São menores do que o da água. Portanto, eles são mais propensos a perder elétrons. Até aí, beleza. Tem um potencial de redução menor, mas vamos cá. Enquanto a água, tendo um potencial de redução, tendo maior potencial de redução, pode facilmente oxidar-se. Não faz sentido, né? Se a água ela tem um maior potencial de redução, ela não tem nenhuma facilidade em oxidar-se. Beleza? Então essa aqui tá errada por conta desse final, né? Na verdade tá tudo errado ela, mas enfim. Mas se a gente seguir uma linha lógica de pensamento, né? Essa frase aqui no final desqualifica, né? Essas outras aqui desqualifica pela essa primeira parte aqui que não faz nenhum nexo, né? Com a teoria química. Enfim. Beleza. Agora vamos analisar essa daqui. Vamos pegar aqui o H2O, beleza? De forma genérica a gente vai botar aqui, né? O2 e aqui a gente vai colocar, não é uma reação, e botar aqui H2, beleza? Que foi as moléculas que eles colocaram pra gente. Aí a gente sabe que nesse tipo aqui de molécula, o oxigênio ele vai ter -2, né? Por regra o oxigênio normalmente, né? Exceto em alguns casos, né? Ele vai ter um NOx diferente, por exemplo no peróxido, né? E aqui, o hidrogênio vai estar +2, né? Pra ficar neutro aqui a molécula, etc. E aqui a gente sabe que, quando a gente está falando aqui de moléculas simples, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter aqui sendo o zero, né? O NOx vai ser zero. Enfim. E aí o que é que você percebe? Ele está falando o seguinte: enquanto a água tem um menor potencial de redução, pode facilmente oxidar-se. Beleza? O que seria oxidar? Seria perder elétrons, né? Então, veja aqui, que aqui saio de -2, eu tenho -2, ou seja, eu tenho uma carga negativa, e saio para ficar mais positivo o oxigênio. Beleza? Então eu perdi elétrons. Enquanto o hidrogênio, ele está aqui com +2, beleza? E ele sai para cá para zero, beleza? É como se ele tivesse recebido 2 elétrons, beleza? Então, analisando a situação aqui, a gente chega na conclusão que a letra A é a correta por conta disso, né? Porque aqui no caso, o hidrogênio reduz, né, o NOx e não oxida, no caso, né? Ele recebe os elétrons. Então essa letra B aqui está errada. Nossa alternativa correta aqui, só para deixar bem claro, é a letra A, beleza? Então vamos agora para a questão 34. O colágeno, citado no texto anterior, é uma proteína e, portanto, é formado
por ligações peptídicas. A figura precedente mostra a formação de uma ligação peptídica entre dois aminoácidos. Observe que essa ligação ocorre a partir da reação de um grupo carboxila de um aminoácido com um grupo amina de outro aminoácido, formando uma nova molécula ou um novo grupo funcional. Beleza? Aí tem aqui os aminoácidos, etc, né? Ok, enfim. Aí ele está pedindo para analisar essa cadeia aqui, né? Eu já deixei até aqui, mas vamos só botar aqui de novo, beleza? O que é que a gente vai ter aqui, né? Aqui a gente tem uma amina, beleza? Que é o carbono ligado ao nitrogênio, no caso aqui o nitrogênio H2, beleza? Aqui, isso aqui é uma amina, é o que a gente tem aqui do lado, eu tenho uma ramificação aqui, mas enfim. O que importa seria isso aqui, ó. Beleza? Aqui a gente tem um ácido carboxílico, nada demais, né? E aqui você vai ter essa configuração, né? Que a amida ela é semelhante ao ácido carboxílico, né? Mas a diferença aqui é o nitrogênio, né? No caso aqui seria H2, né? Mas aqui, como tá ligado aqui, faz uma ligação carbono, né? Tá aqui no meio, então aqui só tem o hidrogênio, né? Enfim, a resposta aqui vai ser letra C, que você precisa saber das funções, né? Funções orgânicas. Vamos para 35. Segundo o texto anterior, o marfim contém ânions como, né? Essa daqui, você tem essa parte aqui final do texto, principalmente. Aqui eu acho que vai ser um blá blá blá. Mas nessa parte aqui final do texto, ele fala o que aqui, ó? Essas porções inorgânicas contêm também pequenas quantidades. Aí você precisa saber isso aqui, ó. Fosfato, carbonato e sulfato, beleza? E aí é só você identificar que vai ser justamente a resposta, beleza? Então, qual é a minha dica? A minha dica aqui é você pegar esses íons, né? Que são íons famosos. Inclusive, para você saber nome de sais é interessante, né? Você ter esses nomes aí na cabeça, né? Então, por exemplo, bicarbonato de sódio, né? Sulfato de alguma coisa, né? Enfim. Para sais, nomeação de sais é interessante, né? Nomenclatura de sais. E aí, você sabendo o nome dos íons, vai ajudar, por exemplo, ajuda nessa questão aí. Então, aqui, você tem, o que ele fala aqui é o fosfato, né? Vai ser esse daqui, beleza? Então, a gente pode tirar esse daqui. Você vê que já restaria 2. Aí você tem aqui carbonatos, né? Seria o carbonato. Quando você tem essa estrutura aqui, ó, é chamada de bicarbonato, beleza? Então, a gente já matou aqui. E aí o último vai estar aqui, sulfato, né? Você tem outros íons, né? Você tem o sulfito, o sulfeto, etc. É interessante saber também, beleza? Então, a letra C é a resposta da 35. Beleza? Bora para a última questão da prova, questão 36, que fala assim. Ainda considerando o texto anterior, suponha que o marfim da faca que feriu Belonísia pese 150 gramas, dos quais 117 gramas sejam de dentina, e que 70% disso, ou seja, 82 gramas, sejam de hidroxipatita. Nesse caso, a quantidade de matéria de hidroxipatita em mols contidas nesse cabo de faca. Então, eu acho que essa prova teve tabela periódica, porque essa questão aí, você teria que saber a massa disso aqui, né? Então, não é convencional você saber a massa do fósforo, do oxigênio, beleza, né? E do cálcio também não é comum, né? Mas, enfim, vamos lá. Já deixei separado aqui, beleza? Então, tá aqui. Só para dizer, esse aqui é 40, a massa do cálcio, aqui do PO4, né? Então, se você for analisar, cada um fizer as multiplicações, então, só deixei aqui para continuar. Então, 1 mol seria isso aqui, né? Beleza. Então, a gente teria que multiplicar aqui por 10. Então, aqui a gente teria 400. Aqui seria multiplicado por, vamos lá, por 6. Isso aqui dá 570. Aqui a gente tem duas hidroxilas. Então, aqui daria... que é 570. 32. Somando isso aqui, a gente teria... Vamos lá. 1002, beleza? E ele fala que a gente tem aqui, né? 82 gramas, beleza? 1 mol de hidroxipatita, a gente teria 1002 gramas. Então, 1 mol, a gente teria 1002 gramas, beleza? E aí a gente quer saber quantos mols a gente teria com 82 gramas. Essa que é a questão que quer saber, beleza? Então, a gente vai botar aqui 82, né, sobre 1000, né? Porque 1000 e 1002 é praticamente a mesma coisa, a gente vai ter um trabalho infinito aqui, né? Então, aqui a gente teria 0,082, beleza? Que é inferior a 1. Então, foi esse o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.